Muito bem, eu vou ler Esdras capítulo 8, versículo 21. O Danilo, por favor, Isaías capítulo 58, versículo 6. O Léo, por favor, Mateus 17, 21. Presta atenção que eu não vou repetir. Tá? E quem mais pode me ajudar? O Eduardo, ali, por favor. Eduardo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e 5. Preciso repetir aqui ou não? Todos gravaram aí? Gravou, Eduardo? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e 5, né? Muito bem. Alguém precisa de ajuda aí que eu pedi? Léo, tudo bem? Eu leio primeiro aqui, depois os irmãos, depois o Danilo, depois o Léo e depois o Eduardo, os irmãos, né? Graças a Deus. Muito bem. Então, apregoei ali um jejum junto do rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para pedirmos o quê? Pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Danilo. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Quantos aqui acham que o crente precisa jejuar? Levante a mão. Nem todos. Nós vamos ver à luz da palavra de Deus a resposta para esta pergunta. Quando você lê a Bíblia, quando você lê esta palavra, você vai descobrir que na busca de uma vida mais consagrada, na busca de uma vida vitoriosa diante das dificuldades, dos apertos, das provações, né, das aflições, né, das angústias, homens e mulheres de Deus, ao longo do tempo, ao longo da história, sempre recorreram ao jejum como prova de total dependência de Deus. Muito bem. Quando a Bíblia fala sobre o povo de Israel, lá em Levítico, capítulo 16, com relação a uma ordenança de Deus, Deus havia ordenado ao povo que jejuasse contritamente no solene nacional dia da expiação. Esse é um exemplo. Em relação à igreja, que somos nós, quem é a igreja aqui? Né? Em relação à igreja, a Bíblia ensina que o jejum é uma necessidade, não é algo opcional, não é algo que fica a escolha, né? A minha escolha, é melhor dizendo. Né? Não é nada que eu possa escolher, jejuar ou não jejuar, mas é uma necessidade de cada cristão. Então, o Senhor Jesus, mas antes de falar sobre isso, eu quero perguntar aos irmãos, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar vários exemplos de homens e mulheres de Deus que realmente foram verdadeiros exemplos para nós, né? Mas eu pergunto a vocês, qual foi... Não quero que alguém que esteve aqui de manhã não responda isso. Vai responder quem não esteve de manhã. Quando você lê a Bíblia, qual é o nosso maior exemplo na Bíblia com relação a jejum? Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, né? Então, o Senhor Jesus nos deixou o exemplo e este ensino com relação ao jejum. Nós temos vários textos bíblicos, Atos capítulo 13, né? Atos capítulo 14, e você vai por aí. Mas só Mateus capítulo 4 já é o suficiente para nos mostrar o grande exemplo de Jesus com relação ao jejum. Muito bem, Jesus
foi enfático quando ele declarou: quando jejuares, né? Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 e 17. Quando jejuares. Jesus não falou se jejuares. Ele falou quando jejuares, né? Mostrando que o jejum deve ser uma prática regular na vida cristã, na sua vida e na minha vida como filho de Deus. Muito bem. Qual é o conceito de jejum, pastor Jonas? Qual é o conceito de jejum? O que a Bíblia fala sobre isso? Jejuar, primeiro eu quero dizer o conceito da palavra jejum em si. Jejuar significa abster-se totalmente ou parcialmente de alimento durante um determinado período para fins de aprimorar o exercício da oração e também da meditação. Jejum é para isso. O jejum bíblico ele não pode ser visto como uma penitência. Ou eu estou jejuando, mas esse negócio aqui é duro, viu? Eu estou jejuando, mas olha, meu estômago não para de roncar. Meu Deus, como é terrível isso aqui. Que penitência jejuar. Como é difícil jejuar, né? Ou sair contando para todo mundo aí que você está jejuando, né? Perdeu o valor o jejum na sua vida, né? Então, o jejum bíblico não pode ser visto como penitência, mas como um sacrifício vivo e agradável a Deus, né? Esse tem que ser o nosso jejum, é o jejum bíblico. Então, para que o jejum seja aceito, ele deve ser acompanhado de justas intenções, né? E nós vamos aprender isso hoje, né? Então, falando um pouquinho sobre o jejum na Bíblia, agora eu vou falar sobre o jejum na palavra de Deus, né? O jejum na palavra de Deus tem um dos motivos que eu poderia compartilhar com os irmãos é que ele tem expressão de arrependimento. Veja bem, o povo de Israel, eles haviam pecado contra Deus. O povo havia pecado contra Deus, né? Os circuncisos filisteus resolveram fazer algo em relação ao pecado do povo de Israel. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer que por causa do pecado da nação, por causa do pecado do povo, né, a nação sofreu grande derrota sobre imenso ataque filisteu, né? Os filisteus atacaram a nação de Israel por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus. Entretanto, por causa disso, a arca do Senhor, a arca de Deus, foi capturada e causou grandes juízos aos inimigos ao ser levada como troféu. Aí vem o castigo, né? Eles foram castigados duramente por Deus, houve um castigo duro, né? Às vezes a gente ouve muito falar que Deus não castiga ninguém, mas aqui houve um castigo de Deus na vida do povo, porque o povo desobedeceu, né? Estava em desobediência ao próprio Deus, né? Então, aí que aconteceu? Os incircuncisos filisteus, tomando a situação, né, vendo esta situação do pecado do povo, resolveram devolver a arca. Mas o pecado do povo era tanto, e também o medo de novos castigos divinos, que a arca, aquele objeto sagrado, não pôde ser levado para o santuário em Siló. Não pôde chegar lá e ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Eu estou dando aqui uma pincelada nesse texto aqui para eu não tomar muito tempo, porque eu quero chegar na nata da palavra que Deus quer falar no teu coração hoje. Então o povo começou a se lamentar, né? O povo começou a se lamentar por não ter acesso à arca, por não ter acesso ao símbolo sagrado da presença de Deus, porque a arca sempre representou a presença de Deus. Amém ou não amém? Então aí, diante de toda essa situação, nós encontramos em 1 Samuel, no capítulo 7, capítulo 6 e capítulo 7, Samuel, o homem de Deus, ele, como profeta, ele começou a exortar o povo e pediu ao povo para se converter-se, né? De parar com toda aquela desobediência, né? E tirar os deuses estranhos do meio deles.
Vocês tiram os deuses estranhos, vocês têm que preparar o coração diante do Senhor e servi-lo, aleluia, incondicionalmente. Diga isso comigo, incondicionalmente. Não é palavrão, é uma palavra grande. Né? Então, o que quer dizer isso? Que o povo devia servir a Deus sem reservas, devia servir a Deus sem limites algum. Né? Não podia estar servindo ao Deus verdadeiro e aos deuses estranhos. E como resultado desta exortação, a Bíblia diz que o povo humilhou-se e deu prova disso orando e jejuando. Diga isso, orando e jejuando. O povo quebrantou-se, o povo humilhou-se na presença de Deus, através do jejum e através da oração. De nada adiantaria orar e jejuar se persistissem em seus maus caminhos. Nada adiantaria eles estarem jejuando se eles estivessem servindo Deus estranhos, se eles não tivessem se arrependido. Mas quando houve o arrependimento, a vitória foi alcançada. Sempre que há arrependimento, há vitória. Nós alcançamos a vitória. Amém ou não amém? Muito bem. Nós vimos que o jejum precedeu uma atitude interior do arrependimento e também de disposição para obedecer a Deus. Isso, anterior ao jejum, houve uma disposição deles obedecerem a Deus. E hoje também, irmãos, continua igual. O coração que é quebrantado, coração arrependido e coração submisso é pré-requisito, diga isso comigo, pré-requisito, para que se alcance através da oração o objetivo desejado. O que quer dizer isso, pastor Jonas? O que significa isso? Significa que se você não se arrepender, se você não se humilhar, se você não estiver obedecendo a Deus, aleluia, no centro da vontade de Deus, você vai jejuar 40 horas, você só vai passar fome. Você só vai passar fome, nada vai acontecer. Eu só vou passar fome se eu não tiver o meu coração quebrantado e arrependido diante de Deus. E não para por aqui não, vem mais. Se nós quisermos ver a nossa família vitoriosa, se nós quisermos ver a nossa célula vitoriosa, se a gente quiser ver a igreja que pertencemos, que servimos a Deus vitoriosa, e se nós desejarmos que neste final de semana, na casa de milagres, aleluia, aconteça as vitórias, aleluia, as curas, aconteça libertação, aconteça salvação, é necessário nós buscarmos a Deus constantemente. A vontade de Deus é que todos se convertam. A vontade de Deus é que todos se separem dos deuses estranhos. Aí você diz assim para mim, pastor Jonas, o senhor pode ir na minha casa. O senhor não vai ver nenhum Deus estranho na minha casa. Por que alguém pode dizer isso para mim? Porque quando eu falo em deuses estranhos, o que vem na nossa mente, irmãos? Imagens. Aí você vai dizer, pastor, você pode ir na minha casa que não vai ver nenhuma imagem. O senhor não vai ver imagem nenhuma na minha casa. Na minha casa, pelo amor de Deus, não tem imagem. Eu só sirvo a Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Eu não creio nessas coisas. Eu sei que só o Senhor é Deus. Muito bem. Mas será que deuses estranhos é só as imagens? Aí eu quero fazer algumas perguntas. E os irmãos podem responder. Tá? Vaidade é um Deus estranho? É ou não é? É um Deus estranho. Quando eu sou vaidoso, né, a vaidade pecaminosa é um Deus estranho. Quando eu ando na vaidade exagerada, né, como cristão, dizendo que eu sou a luz do mundo,
E quando eu estou lá fora, indo para o meu trabalho, na empresa, na rua, no ônibus, que as pessoas olham para mim e não vê o brilho de Jesus na minha vida, eu estou com um problema. Estou ou não estou, irmão Sebastião? Estou com um problema. Isso é um Deus estranho, porque Deus, aleluia, espera que eu e você sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Deus espera isso de mim e você. Hábitos escandalosos. É Deus estranho ou não é? Amém ou não é amém, irmãos? Vocês estão aqui? É um Deus estranho ou não é? O orgulho é um Deus estranho? Claro que é. O egoísmo é um Deus estranho? A murmuração é um Deus estranho? Também. As mágoas também é Deus estranho? A mágoa? E os ressentimentos? É um Deus estranho? E as mentiras? Quando eu conto um monte de mentirinha, ou de mentira, porque para Deus não tem mentirinha, tem? Adianta você falar, foi só uma mentirinha, não foi mentira. Porque assim como não tem pecadinho, não tem mentirinha. Existe pecado, não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado. E quando eu conto uma mentira para sair de uma situação, é um Deus estranho que eu estou servindo. É ou não é? É um Deus estranho que eu estou servindo. E Deus fala conosco nesta noite, que nós temos que deixar os deuses estranhos. Para que nós possamos jejuar e orar, nós precisamos primeiro nos quebrantar diante de Deus, nos humilhar diante de Deus e nos arrepender de todas estas coisas, para irmos ao jejum e à oração. Quando os nossos corações estiverem preparados para somente servir ao Senhor, a vitória será certa na tua vida e na minha vida. A vitória será certa lá na tua célula. A vitória será certa na tua rede. A vitória será certa na igreja que você pertence. Quando as coisas não vão bem, lá na tua célula, lá na igreja, o culpado somos nós. Alguém é culpado com isso. Por quê? Porque está servindo a deuses estranhos. Está fazendo coisas que não é da vontade de Deus. Aí não adianta você jejuar. Eu repito, você só vai passar fome. O jejum também é um reforço na busca da orientação divina. E além do exemplo de Jesus, aliás, eu quero falar de um exemplo de um homem na Bíblia que nos deixou um grande exemplo com relação ao jejum. Eu quero falar de Neemias. Neemias passou momentos difíceis, momentos angustiantes, momentos duros, né? Momentos muito tribulosos, quando ele soube das tristes e decadentes condições de abandono, miséria e destruição em que se encontrava a cidade de Jerusalém. Ele ficou abatido com isso. E eu disse de manhã, eu quero repetir, sabe o que Neemias teve? Ontem eu estava orando aqui à noite, eu estava no cantinho ali daquela porta ali, naquele cantinho ali, ali, falei, Senhor, coloca na vida da igreja, coloca na vida do teu povo um descontentamento santo. Coloca na vida da igreja o descontentamento santo. Quem aqui tem o descontentamento santo? Levante a mão, eu quero ver. 1, 2, 3, 4, 5. Irmão, eu vou levantar minhas duas mãos. Eu tenho descontentamento santo. E você precisa ter o descontentamento santo. Eu já preguei sobre esse tema aqui. É lindo, é maravilhosa esta palavra. Eu já ouvi o pastor americano pregando umas 3 vezes esse tema, descontentamento santo. É muito linda esta mensagem. Que Deus coloque no teu coração descontentamento santo. Quando isso estiver dentro do teu coração, você vai se entregar para Deus e dizer, Senhor, as coisas não podem continuar assim, porque eu faço parte da igreja. Eu já estava falando de manhã aos irmãos. Às vezes eu não estou aqui
chamando a atenção de ninguém. Não entenda assim, irmãos, por favor. Não estou dando bronca, não estou sendo... não estou bravo, nada disso. Né? Mas às vezes eu fico analisando. Claro que a gente tem pessoas que, da terceira idade, irmãos da terceira idade, que já não tem forças mais. Um dia eu vou ficar velho, né? E também eu vou estar nessa situação. Às vezes, não sei se os irmãos já perceberam, não sei o que está acontecendo, né? Faz poucos dias que... Não sei por que está acontecendo isso. Às vezes, eu faço todo louvor em pé, quando é o último cântico que eu tenho que pregar, eu sento. Vocês já viram fazer isso? Porque as pernas, eu sei que eu tenho que vir aqui pregar, né? Então, eu vou ficar mais um tempo em pé. Às vezes, eu dei aula à tarde, né? Então, eu tenho que ficar muito tempo em pé. E as pernas já não são as mesmas, né, que esses dias atrás. Né? Esses dias, né? E eu entendo que tem irmãos da terceira idade que graças a Deus, que tem força para estar no culto de domingo. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus pelos irmãos da terceira idade desta igreja. Quem pode louvar a Deus pela vida deles? Diga glória a Jesus. São irmãos fiéis, né? São irmãos constantes, irmãos que estão aqui, estão orando pela direção da igreja, pela liderança da igreja, orando pelas células, né? Mas eles não podem entrar no ritmo de uma pessoa mais nova. Não tem como andar no ritmo de uma pessoa mais nova. Eu entendo isso. Porém, mas eu me refiro a pessoas ainda que têm forças físicas, que participam do culto na igreja uma vez por semana, no domingo. Aí a pessoa fala assim, eu não vou participar das 40 horas porque eu não estou em célula. Eu não vou. Aí a pessoa vê todas as programações da igreja como se fosse programação só para quem está em célula. Vocês já perceberam isso? Ele não vem nas 40 horas, a pessoa não vem nas 21 horas, as pessoas não vêm nas vigílias. Como que pode um membro de igreja não participar de nada? Eu não entendo isso. E às vezes eu quero marcar um tempo com uma pessoa dessa e perguntar para ele como é a vida cristã dele. Ele vem só aos domingos e quando vem, às vezes falta um, às vezes é participante de culto a cada 15 dias, é membro da igreja. Não vem nas 40 horas, não vem nos 21 dias, não vai numa vigília, não participa de nada, só é limitado a um culto de domingo. E quando vem, e às vezes tem casos que não vêm todos os domingos. Eu pergunto, como é que é a vida cristã? Como é que pode viver assim? E eu não consigo viver assim, eu não sou camelo. Camelo que toma água, quanto tempo leva para camelo tomar água? Hã? Ele toma água agora, se enche, demora quantos dias? Uns 40 dias para tomar água? Leva um tempo para tomar água. É crente camelo, né, que demora para vir à igreja, vem de vez em quando. Né? Como é que aguenta levar uma vida desta? Eu falo isso com amor, irmão Sebastião, né? A gente fala isso com amor, que quer ver os irmãos bem, prósperos, crescendo na vida espiritual, sendo usado por Deus, e pessoas que se encostam, está nova ainda, está encostada, não querem fazer nada para o Senhor. Às vezes eu fico lamentando, e às vezes eu fico, e às vezes chega no meu conhecimento, fulano vai sair da igreja. Por que fulano vai sair da igreja? Porque ele não se encontra mais aqui. Sabe? Ele acha que só cresce aqui, só tem oportunidade para quem está em célula. Mas é ele que se exclui, não somos nós que excluímos a pessoa, somos? Não, há pessoas que excluem. Né? Quer viver uma vida sozinha. E se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu vou te dizer uma coisa, não dá para viver uma vida cristã sozinho. Eu não consigo viver, irmãos. Eu não consigo viver uma vida cristã sozinho. E esta palavra para você. Neemias passou momentos difíceis, né? Por causa do abandono da cidade de Jerusalém. E antes de tomar qualquer decisão, ele foi à oração e ao jejum. Ele foi orar e jejuar, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E eu preguei isso hoje de manhã.
E sabe o que acontece? Quando a gente prega estas coisas aqui, corre o risco de perder mais membro. Porque eu já ouvi dizer que nesta igreja aqui há muita cobrança, que esta igreja cobra muito. A igreja não cobra você fazer nada, quem cobra é a Bíblia. É a palavra de Deus, não sou eu que cobro. Você acha que Deus me cobra fazer alguma coisa? Deus espera o meu reconhecimento. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que quiser da minha vida. Eu escolho o caminho que eu quero seguir, você também. A gente prega essas coisas, tem gente que não entende, irmãos. E ela fala, não, essa igreja é muita cobrança, eu vou para outra igreja. Não é que a igreja cobra demais, é a pessoa que não quer fazer nada. E a pessoa tem que se conscientizar disso, não quer trabalhar, não quer fazer nada para Deus. Quero repetir, que isso fique gravado. Não faz um jejum, não vai numa vigília. Que mais? Qual é a programação da igreja? Não vai numa festa da comunhão. Festa de comunhão, que é para comer e beber, encher a barriga. A pessoa não aparece. Ele não quer ter comunhão com o corpo. Não é a igreja que cobra dele, é ele que não quer ter comunhão com o corpo. Quem concorda aqui comigo? Não é desabafo, não é nada, é ensinamento para você. Tá certo? Sabe, irmãos, está aqui o irmão Diácono Sebastião, a irmã Lourdes, que me acompanha desde criança. O irmão Sebastião já estava avançado em idade, eu era pequeno. Eles me acompanham desde criança. Eles sabem diz que não é legal, né, dar exemplo próprio, né, de si mesmo. Mas eles sabem qual tem sido, né, irmão Sebastião, o nosso envolvimento com a obra de Deus. Há quantos anos nós estamos juntos, né? Quantos anos nós estamos juntos, indo para o Canindé, sendo escalado pelo pastor, pregar num salãozinho lá no Canindé, e vai para cá, vai para lá, orar para o demoniado aqui, ele vai. Sabe, a nossa vida sempre foi essa. Sempre foi essa a nossa vida. Sabe, irmãos, e eu estou aqui. Eu quero dizer para os irmãos que se Jesus me levar agora, é claro que eu queria ter dado mais frutos, porque eu sou uma pessoa insatisfeita com meus resultados, os líderes sabem disso. Eu sou insatisfeito com o meu resultado. Mas se eu for agora, eu tenho certeza que as minhas mãos não vão vazias. O irmão Sebastião, as mãos dele não vão vazias. É um irmão que sempre está me conversando comigo, prestando conta, dizendo, pastor Jonas, como eu tenho vontade, pastor Jonas, mas não dá mais. Não é isso, irmão Sebastião? Eu não consigo mais, não dá mais para mim. Eu tenho tanta vontade de estar na vigília, de estar nas quarta-feiras, quando eu tinha os cultos, né? De estar na quarta-feira, de estar numa célula. Ele fala para mim de estar numa célula de toda semana, mas para mim não dá mais. Ele tem vontade, mas não dá mais. Falei, irmão, fica tranquilo. Eu entendo o caso do irmão, mas eu não consigo entender o caso daqueles que são mais jovens, que têm disposição, que tem a família, que tem os filhos, que não estão vendo exemplo dos pais. Isso me preocupa como pastor. Eu estou preocupado com pessoas assim. Sabe, irmãos? Então, o que Neemias fez? Ele começou a orar e jejuar. E este é um exemplo para todos nós nos nossos dias, né? Mais do que em qualquer outra época, a obra de Deus, a igreja de Deus, precisa de pessoas consagradas para cumprir o propósito de Deus. E falar em pessoas consagradas, o Paulo pregou ontem à noite, e eu já preguei isso aqui para os irmãos, já falei isso, e o Paulo foi usado por Deus para pregar ontem sobre isso. Quer dizer, consagração e santificação são duas coisas distintas. Você pode se santificar, eu posso me santificar, me preocupar com o processo da santificação e não ser uma pessoa consagrada. E eu explico isso, se você não veio ontem à noite. Ser consagrado é aquele que se dispõe para Deus. Senhor, eu estou aqui para o que der e vier. Eu estou aqui, Senhor, eu estou em oração, eu estou em jejum, eu estou em consagração, para que o Senhor use a minha vida. Eu quero ser usado. Irmão, que adianta ser consagrado se a minha consagração não serve para nada?
A minha consagração tem que servir para abençoar pessoas. Eu queria ouvir um glória a Deus agora. A minha consagração tem que servir para alguma coisa. Então, você pode se separar do mundo, das coisas do mundo, não fazer as coisas do mundo. Isso você pode. Isso não é consagração, isso é santificação. Mas Deus só usa pessoas consagradas. Então, a pessoa que não é consagrada não quer fazer nada para Deus, mas o consagrado quer. E quanto mais Deus coloca nas mãos dele, ele desenvolve, ele vai. Senhor, me ajuda, eu já tenho algo para fazer. Mas se o Senhor está me dando mais, é porque o Senhor acha que eu posso fazer, eu vou fazer, em nome de Jesus. Muito bem, esse é um exemplo bom. O apóstolo Paulo, ele ressalta que a prática do jejum deveria ser a característica dos que trabalham no reino. Então, se você trabalha no reino de Deus, eu trabalho, nós trabalhamos no reino de Deus, o jejum tem que ser algo normal na nossa vida. Nós temos que jejuar. Por exemplo, nós temos uma aliança, toda a nossa liderança jejua na quarta-feira. Todos nós. O pastor da igreja, pastora Marta, na quarta-feira eu falo o mínimo da semana. Então, a semana que a gente não jejua nada, está jejuando na quarta. A quarta-feira é uma aliança que nós fizemos de orar, de jejuar em favor da igreja, em favor das células. Então, todos os líderes, eu creio que estão na obediência, estão jejuando toda quarta-feira. Discipuladores, pastores, líderes, auxiliares, né? Estão lá jejuando na quarta-feira em favor da igreja, em favor da obra de Deus, das células. Por quê? Porque é bíblico. Porque se nós queremos bênçãos de Deus para a igreja, se queremos bênçãos de Deus para a célula, nós temos que entrar no jejum e na oração. Amém ou não amém? Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia é o exemplo de Cornélio. Veja bem, a Bíblia diz que Cornélio era um militar romano de Cesareia. Certamente, Cornélio ele foi alcançado pelo avivamento espiritual daqueles dias. E por causa de ser alcançado pelo avivamento daqueles dias, a Bíblia diz que Cornélio, ele buscava Deus em oração e jejum. E é interessante que ele não só buscava Deus em oração e jejum sozinho, mas a Bíblia diz que ele e a sua casa, ou seja, ele e a sua família, buscava Deus em jejum e oração. Sabe para quê? Sabe por que Cornélio e a sua família jejuavam? Para encontrar o verdadeiro caminho. Você já pensou que coisa linda se as pessoas fizessem isso? Não, eu quero saber qual é o caminho, o caminho verdadeiro. Eu vou orar e jejuar para Deus mostrar qual é o caminho. Já pensou que coisa linda, né? E esta família começou a orar. Em certa ocasião, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Pedro, né? Aliás, o Senhor apareceu a Cornélio e falou: agora, Cornélio, você vai chamar Pedro, que mora em Jope, e vai chamar Pedro para vir aqui orar com você. E a Bíblia diz que antes, olha, Deus é lindo, irmãos. Não pensa que você jejua em vão, que você ora em vão, não. Deus está pronto para ouvir as tuas orações. Aleluia! A Bíblia diz que antes que os mensageiros de Cornélio chegassem à casa de Pedro, Deus, em visão, havia orientado Pedro sobre a sua obra e missão na casa daquele centurião chamado Cornélio. E chegando à casa de Cornélio, Pedro pregou o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o poder de Deus manifestou-se naquela casa, e todos aqueles que estavam ali converteram-se ao Senhor. E não só se converteram ao Senhor, mas todos foram batizados com o Espírito Santo, aleluia, e começaram a falar em línguas estranhas. Oh, rimatirimaçu, aleluia! Deus ouve as nossas orações. Essa é uma grande lição para os cristãos atuais que anseiam saber a direção de Deus. Você quer saber a direção de Deus para a sua vida? Você precisa saber qual é a direção de Deus na sua vida? Entra no caminho da oração e jejum. Começa a jejuar e orar.
Nós precisamos de orientação divina para todas as áreas de nossas vidas, irmãos. Nós precisamos disso. Você não pode viver achando que tudo vai acontecer de uma forma, no piscar de olhos, que as coisas vão acontecer naturalmente, que as coisas vão acontecer sem você pagar o preço, que as coisas vão acontecer sem você fazer absolutamente nada. As coisas só acontecem através de jejum e oração. E principalmente, nós precisamos jejuar e orar para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, para que serve o jejum? Para você enfrentar o maligno, estar diante da ação do maligno. Em sua tentação, Jesus recorreu à oração e ao jejum durante 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Diga comigo, Jesus. Diga comigo, foi Jesus que fez isso. Fala. Foi Jesus que jejuou 40 dias e 40 noites. Se Jesus jejuou, fala para o irmão que está ao teu lado, imagina você, fala para ele. Se Jesus precisou jejuar, do outro lado agora, fala, imagina você. Sabe por que Jesus venceu todas as investidas do maligno? Porque ele jejuou e orou. E você quer investir sem orar e sem jejuar? Como que nós vamos agir diante da ação do maligno sem jejum e oração? Se Jesus precisou, o Filho de Deus, imagina eu e você. E a Bíblia diz que após Jesus descer do monte da transfiguração, depois de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, encontrou um pai aflito, muito aflito, que suplicava para Jesus pela libertação do seu filho que estava endemoniado. E sabe o que Jesus ficou sabendo? Que os discípulos já haviam tentado expulsar aqueles demônios da vida daquele moço, do filho deste homem. Eles já tinham orado por este menino, por esse jovem, porém não teve êxito nenhum. Os discípulos não tiveram êxito em orar por o filho daquele homem, que se encontrou com Jesus depois que Jesus desce do monte da transfiguração. Jesus, após repreender a incredulidade de todos os discípulos, expulsou os demônios e livrou o menino daquela opressão. E seus discípulos, sabe, irmãos, eu falei algo de manhã que eu lembrei agora, que pareceu ver, né, que Jesus repreendendo os discípulos, vocês são incrédulos. Quantos eram os discípulos? 12. Quando se fala em 12, o que você lembra? Quando eu falo em 12 pessoas, o que você lembra? De uma célula. Jesus repreendeu aqueles discípulos, chamou eles de incrédulos. Eu quero te perguntar uma coisa. Se o líder te chamar de incrédulo lá na tua célula, o que você faz? Se o pastor da igreja aqui te chamar de incrédulo, o que você faz? Hã? Sabe o que acontece com muitos? Eu vou sair dessa cela, eu vou embora. Eu vou sair dessa igreja. Parece que eu vejo. Será que os discípulos estavam, ô Pedro, vamos abandonar. O Tiago chegar para Pedro, Pedro, não dá para mim não. Eu estou aqui fazendo o que Jesus mandou, agora ele me chama de incrédulo. Eu estou fora disso aqui. Eu vou embora. Aí Pedro, a Bíblia não fala nada disso, graças a Deus. Eu estou falando. Aí Pedro, é mesmo, hein, Tiago? Eu vou voltar a pescar. Eu vou ganhar muito mais pescando. Eu não vou ficar nessa célula aqui, não. Eu vou, se eu andar daqui.
Jesus não está reconhecendo o que eu estou fazendo? Será que Jesus não viu tudo que eu fiz até agora? Agora ele me chama de incrédulo porque eu orei por aquela pessoa e o demônio não saiu da vida dele. Agora Jesus me trata assim? Foi isso que aconteceu? Não. Aí os discípulos indagam Jesus: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio deste moço, do filho deste homem? Aí Jesus responde: por causa da vossa pequena fé. Sabe por quê? Jesus falou para eles: esta casta de demônio só sai com uma oraçãozinha. Essa casta de demônios só sai se você tiver com a vida de qualquer jeito e chegar lá e falar: demônio, sai. Foi isso que Jesus falou para os discípulos? Foi isso? O que Jesus falou para os discípulos? Quem sabe? Esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Esta casta de demônios só sai com jejum e com oração. E eu quero te dizer mais. O jejum é um reforço nas lutas do teu dia a dia. Você tem lutado dia a dia como eu. E as lutas só vão embora através do jejum. Na vida diária nós deparamos com situações que não são resolvidas somente com oração, irmãos. Às vezes oramos, as coisas não acontecem. O Espírito Santo falou comigo aqui hoje de manhã, algo maravilhoso. E eu desafiei a igreja para isso. Eu não estou desafiando só quem está em célula, não estou desafiando a célula, estou desafiando a igreja, todos nós. No mês de março nós vamos ter 21 dias de jejum. Mas antes desses 21 dias, eu vou marcar um final de semana para a gente orar e jejuar em favor de um local para culto de celebração que nós temos que sair daqui. Eu quero ver a resposta dos membros desta igreja. É em favor de um local para a igreja que você pertence. Eu quero ver a resposta da igreja para isso. Nós vamos estar 40 dias de jejum, nós vamos ter culto sexta-noite, vamos ter sábado de manhã, talvez nós vamos ter sábado à tarde e sábado à noite. Nós vamos nos humilhar na presença de Deus. Senhor, fala conosco, Senhor, o que o Senhor vai fazer conosco. Eu quero ouvir a tua voz. Porque a gente tem orado. E até agora as coisas não aconteceram, então nós vamos entrar pelo jejum também. Porque tem certas coisas que não é só orar, precisa jejuar também. Então, jejum e oração são poderosas armas espirituais para se combater a ação do inferno nos lares e também todo impedimento contra o avanço da tua célula, contra o avanço da falta de líderes que nós temos e também da obra de Deus no geral. Aí o jejum também serve para a intercessão da pátria. A Bíblia ensina isso, que nós devemos... Às vezes nós sabemos muito falar mal dos nossos governantes, né, que as coisas das injustiças sociais, né, das más condições econômicas, nós somos craque em falar isso. Mas nós não somos craque em orar pelos nossos governantes e jejuar pela vida, pela pátria que nós pertencemos, pelo nosso Brasil. Nós precisamos fazer isso. E, pastor, e como é que fica esse negócio do jejum no aspecto físico? Além de uma vida espiritual consagrada, é imprescindível que nós observemos alguns cuidados no que diz respeito aos aspectos físicos do jejum. Por exemplo, se a pessoa estiver doente, debilitada, né? Está debilitada, doente, ou se sofre de qualquer enfermidade gástrica,
sabe, se está fazendo tratamento, se não está bem de saúde, está tomando remédio, essa pessoa deve jejuar? Não, ele não pode jejuar, porque o estado físico dele não condiz com isso, não pode, não suporta, né, ficar muitas horas sem comer. Então, ele não pode jejuar. Então, outro cuidado importantíssimo é evitar jejuar exageradamente. Tem gente que fala, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Eu conheço pastores e irmãos que já fizeram isso, mas nem todas as pessoas suportam isso. Né? Aguentam jejuar tanto tempo, né? E às vezes a pessoa vai tentar fazer isso, né? E a gente acaba sabendo de casos de irmãos que, por jejuarem muitos dias, ficaram emocionalmente desequilibrados, causando transtornos para a família e também escândalo para o evangelho, porque lá no hospital vai ter que contar que ficou 200 dias jejuando. Então, é preciso agir com sabedoria. Deus requer, em primeiro lugar, obediência, não sacrifício. Né? Isso você encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Deus conhece o teu coração. Ele sabe se você pode jejuar ou não. Ontem eu fui tentado por várias vezes a quebrar o meu jejum. E eu sei que muitos irmãos foram tentados. Mas eu falei, diabo, você está repreendido em nome de Jesus. Me deu uma dor de cabeça tão forte ontem à tarde, uma dor de cabeça mesmo, né? Eu falei, diabo, você está repreendido aqui em nome de Jesus. De dor de cabeça eu te repreendo em nome de Jesus. Aí eu estava ontem à noite aqui, passou a dor de cabeça, glorificando a Deus com os irmãos, sentindo a presença de Deus, cantando, pulando, né? Dançando, né? No Espírito. Isso foi lindo, maravilhoso. E eu confesso aos irmãos, eu almocei hoje sem fome. Se fosse preciso, eu ia até amanhã de manhã. Né? Ia até amanhã de manhã, porque o Senhor é que renova as nossas forças. Né? E jejuar em casa, jejuar aí sozinho, às vezes é mais difícil. Agora, se quer ver jejuar o jejum de 40 horas se tornar mais fácil, é participando da programação do jejum, é estando aqui. É ou não é, Eduardo? Estando aqui. Você sente fome? Não sente, a tua mente não está no estômago, a tua mente está na presença de Deus. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? E qual é, pastor Jonas, a espiritualidade do jejum? Né? Em Isaías 58, quem leu Isaías 58 aqui? O Danilo, né? Mas se você ler em casa do versículo 1 ao versículo 14, está registrado o que Deus considera como jejum espiritual. Neste texto aqui, nós aprendemos a diferença entre o falso e o verdadeiro jejum. Só em Isaías 58, do 1 ao 14. A Bíblia diz que quem se dispõe a jejuar, e ser aceito diante de Deus, deverá primeiro abster-se da prática do mal, né? Se arrepender e também de atitudes que não agradam ao Senhor, para depois abster-se de alimento. Então, como que se explica isso? Para eu me abster de alimento, eu tenho que me abster primeiro da prática do mal, de más atitudes, porque senão eu vou jejuar em vão. Muito bem, o povo, aqui em Isaías 58, reclamava muito porque o Senhor não lhes respondiam. Eles oravam e o Senhor não respondia. Eles jejuavam, mas o Senhor não respondia. Por que jejuavam? Jejuamos nós e tu não atentas para isso? Era a pergunta do povo. Nós estamos jejuando e o Senhor não está nem aí com o nosso jejum. E o povo dizia, porque afligimos a nossa alma e tu não sabes, o Senhor não está vendo que nós estamos aqui fazendo sacrifício, afligindo a nossa alma, mas o Senhor parece que não está percebendo. E em sua frieza espiritual, a Bíblia diz que ele estava a jejuar por simples formalidade. E isso é perigoso. Apenas abstendo-se de alimentos. Deus, irmãos, ele respondeu àquele povo à altura, quando ele declarou para o povo que sacrificavam por interesses egoístas. O sacrifício deles era apenas por interesses próprios, por interesses egoístas, em contendas e brigas, que isto desagradava a Deus. Em seguida, Deus lhes propõe o jejum. Olha, sabe o que vocês vão ter que fazer? Eu tenho uma proposta para vocês. Vocês têm que fazer no jejum que eu possa me apreciar dele.
eu tenho que me agradar do jejum de vocês. Então, para eu me agradar do jejum de vocês, vocês têm que abandonar o pecado, vocês têm que deixar a opressão e o cuidado, tem que ter cuidado com os necessitados. Uma vez que experimentariam, fazendo isso, as bênçãos inagualáveis. Sabe, eu vou concluir. Eu quero dizer a você nesta noite, nesta conclusão, Jesus jejuou. Diga isso comigo, Jesus jejuou. O Divino Mestre nos deixou exemplo do jejum. Você vai para a Bíblia, você vai perceber que outros servos de Deus também jejuaram e inspiraram-nos a seguir o exemplo deles. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a prática do jejum é edificante. Fala comigo, edificante. A prática do jejum é construtiva. Diga que sim, construtiva. Muito bem, graças a Deus. A prática do jejum é valiosa para a vida espiritual. Digam isso. Então, que conclusão que nós chegamos? Que é um excelente reforço à oração e à súplica. Mas alguns cuidados devem ser tomados. A gente precisa tomar cuidado. Nós devemos evitar escândalos para a igreja do Senhor Jesus, né? Jamais podemos pensar que por praticarmos o jejum somos mais santos que os demais irmãos. Temos que tomar cuidado com isso. O jejum só terá valor se o crente estiver em plena comunhão com Deus. Amém ou não amém? Agora eu quero ouvir outro amém. Quer ver? O jejum só terá valor se nós estivermos em plena comunhão com os nossos irmãos. Agora, se eu estou com um problema aqui com o irmão Eduardo, discipulador, eu tenho um problema aqui com ele. Eu olho para ele aí, quando eu olho para o irmão Eduardo, minha vontade é passar de banda. Vou passar de banda para não cumprimentar o irmão Eduardo. Aí, para eu não encontrar com o irmão Eduardo, eu sento lá no último banco. Com aquela cara que estou com problema com Deus e com todo mundo. Eu sento lá no último banco, porque eu estou com um problema de relacionamento com o corpo. Adianta eu jejuar? Adianta eu orar? Sabe, irmãos, vocês já ouviram isso muito aqui, mas eu veio na minha mente agora e eu falo. Tem algum casal aqui que pode dizer assim, eu nunca tenho assim um probleminha com a minha esposa, eu não tenho nunca um probleminha com o meu esposo? Tem alguém aqui? Eu vou te pôr para fazer encontro de casais nessa igreja. Por quê? São duas pessoas que, de opiniões diferentes, acabam às vezes... Mas, só que, se eu, por exemplo, tiver um problema com a minha esposa, de relacionamento, e ficar sem conversar com ela, e não me relacionar com ela, conversar, compartilhar com ela, é como se diz que está dois de mal. Os dois vão para cá, um vira para cá, outro vira para lá. Fica o dia inteiro sem conversar. Adianta eu orar? Por que eu não devo orar? Por que não adianta orar? Quem sabe me responder? Biblicamente, por que eu não adianta eu orar? Deus não vai responder a minha oração. A Bíblia diz isso. Se eu não tiver em comunhão com a minha esposa, não adianta. Deus não vai responder a minha oração. Agora, eu quero que você analise isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É igualmente com a igreja, com os irmãos na fé. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você faz parte do corpo. Diga isso para ele. Então, se você faz parte, a não ser que você não faça, porque se você faz parte do corpo, que é a igreja, sabe, não adianta você dar uma de durão, uma de durona. Não, você tem que se humilhar, você tem que se quebrantar.
na presença de Deus? É para o seu próprio bem. É para você ser abençoado, é para você ser abençoada. Eu estou aqui para te ensinar. As palavras de Neemias, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: estive jejuando e orando. Irmãos, oração e jejum assinalaram as decisões de muitos servos de Deus em numerosas ocasiões, em diferentes situações importantes na história do povo de Deus, através dos séculos e milênios. Jejum não é algo que se faça para merecer a bênção de Deus. Não, eu vou jejuar porque eu mereço a bênção de Deus. Para com isso. Mas é um meio adequado para humilhação, para quebrantamento e também um exercício espiritual para conseguir estar em espírito diante de Deus e alcançar misericórdia para nós sermos atendidos. Nós precisamos da misericórdia de Deus. O jejum não é um meio para despojar Deus de alguma coisa, não. Ao contrário, jejuar e despojar-se a si mesmo para ter mais da presença de Deus. Você quer ter mais da presença de Deus? Quem quer a presença de Deus aqui? Quem quer mais da presença de Deus, diga glória a Jesus. Então vamos nos despojar das coisas que impedem de nós termos a presença de Deus em nossas vidas. O exercício do jejum é algo que está em esquecimento hoje em muitas igrejas. Em muitas igrejas, no entanto, é regra segura para a oração eficaz. Você vê, dificilmente você ouve aquela igreja, o povo está jejuando. Isso parece que perdeu o sentido nos nossos dias. Eu dou graças a Deus pela igreja videira. Dou graças a Deus mesmo pela igreja videira. Sabe? Foi com esses irmãos, com esses pastores, sabe? Lá não é só pastor que jejum, não é só líder de célula, só discipulador, não. Lá todo mundo, os membros. Vá numa igreja videira nesses 40... Eu estava na hora do almoço, né, a gente estava entregando o jejum, e a Marta compartilhou alguma coisa ali comigo, o Rodrigo, a Deise, falando, já pensou que coisa linda, né? Hoje tinha quantas mil pessoas estavam no mesmo propósito? Porque todas as igrejas videiras estavam com as 40 horas de jejum nesse final de semana. Já pensou, irmão, quantas almas vão ser arrancadas do inferno? Você já pensou isso? Né? Só que a igreja videira, eles têm um foco, sabe? Eles têm esta prática, e nós precisamos caminhar para esta prática como igreja. Você vai numa igreja videira nesse final de semana, na sexta à noite, e nós fazemos a programação no sábado, em períodos lá, começa às 8 horas da manhã no sábado e vai até 10 horas da noite, dentro do templo, dentro do prédio. E estão lá, buscando a Deus, orando, e as coisas acontecem. Porque através do jejum e oração as coisas acontecem. Então, o exercício do jejum é algo que está em esquecimento em muitas igrejas, no entanto, é regra segura para a oração eficaz. Que Deus nos ajude a compreender isso e colocarmos isso em prática neste lugar para a glória do Senhor Jesus. Amém ou não amém? A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Diga a Ele. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Aleluia.
chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Glória a Jesus. Irmãos, os irmãos que estão aqui, que não estão envolvidos na Casa de Milagres, levante a mão em direção a esses irmãos, levante a mão em direção a eles, né? Eles vão trabalhar nesse final de semana, do sábado de manhã até no domingo à noite. Eles vão estar envolvidos na obra de Deus, que a vida serão convidadas para estarem nas casas, para serem ministradas, para que a palavra de Deus seja ministrada. Vamos agora repreender, irmãos, em nome de Jesus, todo impedimento, que, aleluia, que o diabo não coloque obstáculo na vida das pessoas, aleluia, que o Espírito Santo possa gerar arrependimento na vida das pessoas, e que possamos fazer uma colheita muito grande. Irmãos, a rede vai passar, e os peixes vão vir da rede. Vamos orar por isso. Glória a Deus. Senhor, eu quero abençoar cada casa de milagre aqui representada, Jesus. Senhor, eu quero abençoar cada casa de milagre aqui representada. Senhor, usa a vida desses irmãos poderosamente nas tuas mãos. Senhor, que haja manifestação do poder de Deus, que haja unção de Deus, que o Espírito Santo possa fluir em cada casa de milagre, Senhor, para a glória do teu nome. Meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação. Oh, oh, oh. Aleluia, Senhor. Que o Espírito Santo possa operar milagrosamente, Senhor, em cada lugar, Senhor, que vai, aleluia, Senhor, acontecer a cada milagre. Prepara os recursos, Jesus, prepara a logística, meu Senhor, aleluia, os irmãos que vão ministrar, os irmãos que vão doar alimentos, os irmãos que vão oferecer a casa, os anfitriões, Senhor, os irmãos que vão fazer o transporte das pessoas, meu Deus, oh, aleluia, Senhor, o período de louvor, o período das ministrações, o período das peças, Senhor, meu Deus, aleluia, Senhor, que o Espírito Santo possa tocar as vidas e que elas possam, Senhor, ser alcançadas, Senhor, pelo poder do Evangelho e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, para a tua glória. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia! Grande Deus. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor Jesus agora. Vamos louvar o Senhor agora com mais alegria, né? Com mais disposição para encerrar o culto. Vamos? Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louve o Senhor com alegria para ir para a sua casa e saia daqui louvando a Deus. Glória a Deus. Declare Deus. Deus meu. Meu amor. Amor meu.
Grande é o Senhor. Vamos dizer todos juntos que Ele é Deus. Deus, meu Pai, amor, tudo, razão de mais forte pra Ele. Deus, meu, meu, Ele é o farol. farol, o farol que eu preciso, oh, eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. O Senhor, tu és a minha alegria. Diga pra Ele assim, ó. Eu preciso, oh, eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor mais uma vez. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso somente a igreja nas palmas. Deus, Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. E deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Mais uma vez, olhando pro irmão. Deus da minha vida. Diga pra ele, confia nesse Deus, irmão. Eu sou casa de Deus. Dê um abraço nele. Declare para ele, boa semana. Diga, eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Mais uma vez, todos juntos. Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor todo dia. Oh, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, acompanhe o povo de Deus. Diga em nome do Senhor Jesus, eu recebo. Diga, eu recebo. Eu recebo tudo que o Pai tem para mim. Aleluia, glória a Deus. Diga para o seu irmão, receba, meu irmão. A vitória é sua em nome de Jesus. Glória a Deus, uma boa semana. Deus abençoe.